Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que mudou aí nas últimas horas na frente de batalha. Vamos falar sobre a conclusão do ataque lá em Vinícius, o que a gente sabe agora, passado um dia do ataque, e também sobre o novo ataque que houve a Mykolaiv. Essas notícias foram sugeridas por Estou de Cuecas, Tampa de Marmita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, continuamos com a pausa, os russos continuam sem capacidade de atacar, eles tentaram avançar alguma coisa aqui em direção a Sieviersk. Segundo informações dos blogs russos, eles já estariam próximos a Sieviersk, mas não há confirmação disso, não tem nenhuma confirmação de que isso seja verdadeiro. Até aqui, os ucranianos têm conseguido repelir esses poucos ataques russos que têm acontecido neste momento. Vamos aguardar nos próximos dias se a gente tem a confirmação disso, né? De novo, a gente teve bombardeios em toda a linha de frente, como vocês podem ver aqui, mas nenhum bombardeio significativo. É aquele mesmo padrão com muito menos munição, muito menos obuses do que a gente via anteriormente, justamente devido à falta de obuses lá pelos russos, né? Enfim, antes da gente entrar nos detalhes ali dos ataques ucranianos, também vamos falar sobre o resultado do trágico ataque, do covarde ataque terrorista que a Rússia fez ontem em Vinícius, né, uma cidade civil longe da linha de batalha, não tinha nada especial. Ali atacaram o centro da cidade, um teatro, um shopping center, coisas que não tinham lógica nenhuma, né, de ataque, nenhum objetivo militar próximo. Mataram um monte de civis aqui, a gente já falou sobre isso ontem. O resultado final do dia de ontem, né? Quando a gente escreveu, a gente falou em 12 mortos e dezenas de feridos. Agora o resultado final foram 23 mortos, 64 pessoas hospitalizadas e 5 delas em condições críticas, ou seja, ainda podem vir a morrer. Uma dessas pessoas em condição crítica é a Ira, que é a mãe da pequena Lisa. A Lisa é aquele bebezinho do carrinho que foi encontrado, ela infelizmente faleceu, a bebê faleceu, ela tinha síndrome de Down, estava indo para a classe de melhoria de fala, né, de treino de fala, quando foi atingida por esse míssil russo. A mãe não morreu, a mãe perdeu a perna, está em condição crítica no hospital, os médicos estão lutando para salvar a vida dela, mas realmente é uma tragédia sob qualquer ponto de vista que você veja esse ataque, né? A gente sabe que o ataque foi feito por mísseis calibre, lançados do Mar Negro, ou seja, lançados por ou submarinos ou navios russos. Isso, de certa forma, é algo positivo. Por quê? Porque haviam pessoas preocupadas que isso poderia ter sido um ataque a partir da Transnistria, né? A Transnistria é essa região aqui da Moldova que também é separatista, é o mesmo caso ali do Donbás. Os russos inventaram um movimento separatista na região e desde então tem essa coisa aqui, né? Vinícius é aqui em cima, então haviam pessoas achando que talvez pudesse ser um bombardeio a partir da Transnistria, o que certamente obrigaria a Ucrânia a retaliar isso daí e criaria uma complicação grande, né? Mas felizmente não foi isso. O míssil saiu aqui de fato do Mar Negro, o míssil calibre. E hoje cedo tivemos mais um ataque covarde russo na Universidade de Mykolaiv. Então, Mykolaiv é uma cidade que já tem realmente um pouco mais de ligação com a guerra, né? Mykolaiv chegou a estar quase totalmente cercada bem no início da guerra. Os russos pretendiam tomar a cidade para chegar até Odessa, mas não conseguiram. Aqui os ucranianos fizeram a resistência, não deixaram os russos avançar e depois acabaram retomando toda essa área que aparece mais em azul aqui, em cinza, né? Então Mykolaiv já é uma cidade que pelo menos está envolvida na guerra, mas ainda assim atacar o campus da universidade não tem lógica nenhuma, não tem nenhum motivo militar para fazer esse tipo de coisa, é realmente parte de um plano deliberado da Rússia. E a gente fica sabendo disso justamente
nessa postagem que foi tirada de um Telegram militar russo. A tradução está aqui em cima. Se a gente não bombardear escolas, maternidades e prédios civis, nós não vamos ganhar essa guerra. Apenas matando os civis nós vamos conseguir colocar pressão suficiente para o Zelensky capitular. O exército russo, a reputação do exército russo está em questionamento aqui, né? Eu não sei não, meu amigo, desde o iniciozinho de março que ninguém mais leva a sério o exército russo como potência militar, né? Pode considerar que é um exército grande, consegue causar dano, consegue causar coisas ruins em alguns outros países, mas potência, não é mais potência militar há muito tempo. Enfim, não tem mais, já está sendo questionado há muito tempo, desde março. Agora, tá claro nisso daqui o que muita gente pensa, né? É lógico que isso aqui é a opinião de uma pessoa lá no Telegram, mas tá muito claro para os russos o que eles estão fazendo. A única chance que a Rússia tem é justamente de derrubar o governo do Zelensky. Desde o início sempre foi isso, a briga deles, né? E o que eles estão fazendo agora é exatamente usando esse tipo de coisa o mais vil possível, que é atingir civis inocentes para tentar forçar, para mostrar um custo desta guerra para os Zelensky tentar negociar, né? É o desespero dos russos, que como eu falei para vocês, já sabem que estão numa enrascada, não tem como ganhar essa guerra, a única coisa que resta para eles é negociar. E para negociar eles têm que mostrar que podem causar dano ainda, né? Bom, do lado ucraniano a coisa é outra, né? Tivemos aqui ataques, aqui nessa cidade de Syrovivka, aqui próximo a Kherson. É mais uma cidade que está sendo disputada entre ucranianos e russos, mas foi destruído um depósito aqui. Tem aqui também em Kherson, teve um outro depósito também atingido. A imagem não está muito boa, dá para ouvir o som só. E teve esse aqui também em Kadivka. Kadivka, esse foi grande, tá? Um depósito de munição aqui em Luhansk. Esse local aqui, então bem atrás na linha de frente aqui. Kadivka, dá para ver o tamanho que foi isso daqui. O ataque foi à noite e agora de manhã cedo ainda estavam queimando as coisas aqui. Isso aqui é outra visão do mesmo ataque em Kadivka. Dá para ver que foi um depósito muito grande que foi atingido né, pelos HIMARS ucranianos, né? Os ucranianos continuam, então, com essa estratégia de manter a pressão. Já destruíram uma boa parte dos centros de distribuição e depósitos que eles conheciam. A expectativa é, à medida que o tempo vai passando, eles vão começar a avisar mais agrupamento de tropas e esse tipo de coisa, de forma a cada vez mais diminuir a capacidade russa de ataque. Não é que os russos não consigam ainda avançar, eles estão prevendo que ainda vão conseguir avançar alguma coisa na frente de batalha, usando a mesma estratégia, aproveitando o que sobrou da munição deles lá, mas rapidamente isso vai chegar num limite que eles não conseguem avançar, né? Bom, isso aqui é uma outra coisa, essa fábrica aqui é a fábrica Satellite em Mariupol. Eu não sei especificamente o que faz essa fábrica, mas ela foi incendiada pelos próprios funcionários para evitar que os russos roubassem ela, né? Os russos estavam planejando usar essa fábrica para fabricar alguma coisa, os funcionários botaram fogo nela para não ter chance dos russos usarem, né? Então é a parte do ataque partizão que a gente tem visto tanto lá, né? Bom, e essa estratégia tem funcionado. Alguns dias atrás, no dia 9 de julho, os ucranianos disseram que destruíram a maior parte da 116ª divisão dos VDV, né? VDV é os paraquedistas de elite russos, né? uma divisão muito importante, e segundo os ucranianos, eles haviam destruído essa unidade com HIMARS, né? E de fato, a gente tem informação agora de alguns oficiais aqui que saiu o obituário deles e coisa e tal, todos eles indicando que foram na mesma data. Então, provavelmente, de fato, eles atingiram e mataram muita gente nesse ataque, né? Os russos já estão meio no desespero, levando esses pequenos bunkers aqui para a linha de frente, né? Na verdade, isso daqui já está sendo usado em vários lugares lá na linha de frente.
Mas isso daqui não, é mais um negócio psicológico. De fato, esse tipo de blindagem aqui pode evitar um ataque do tipo tiro, né, de tiro de fuzil, pode evitar uma granada, é mais difícil acertar a entrada dele com uma granada, mas não tenha dúvida, se tiver um ataque de HIMARS, um míssil, uma bomba, isso daqui não segura nada, então é mais uma coisa para os russos tentarem consolar os soldados dele. Olha só, fica aqui, vai ter um concretinho aqui para proteger você, né? É como eles estão tentando resolver isso daí. E a gente teve também uma interessante colocação do ministro da Defesa ucraniano, que ele disse que imagina que vamos ver grandes mudanças no fronte de batalha até o final deste ano, e que houve uma mudança significativa nas armas, né, as armas ocidentais, especialmente o HIMARS, aumentou muito a nossa chance, mudaram a situação no fronte de batalha, e eu espero que a gente vai ver uma grande contraofensiva e ela vai ter sucesso, né? Ou seja, a gente espera que esse ano a gente vai ver uma grande contraofensiva e que ela vai ter sucesso. É aquele negócio, quando vai ser essa contraofensiva a gente não sabe, que ela está sendo planejada, está. E lógico, o fato dele falar este ano não quer dizer muita coisa, porque é lógico, eles não querem entregar exatamente quando será essa contraofensiva, né? Vocês sabem, hoje foi convocada uma reunião extraordinária da Duma, da Assembleia Legislativa Russa, né? Não se sabe exatamente o que vai ser discutido nisso daí. Existem alguns pontos, a gente vai falar sobre as leis que foram passadas pelo Putin, né, no dia 14 e que devem ser ratificadas pela Duma, mas existe ainda a expectativa da declaração de guerra, é uma possibilidade. A pompa com que eles marcaram essa reunião pode dar margem a isso, né? Mas aqui o Dmitry trouxe um post bem interessante de um blogger russo, né, um blogger pró-Rússia, dizendo que ele não vê alternativa que não seja a declaração da guerra, né? Então ele é bem realista, ele fala que, olha só, teve o primeiro ponto de virada nessa guerra foi no dia 26 de fevereiro, quando ficou claro para todo mundo que a Rússia não iria conseguir derrubar o governo. Como a gente sempre falou, a ideia do Putin, o que ele achava que ia conseguir, é botando o exército todo lá, o Zelensky renunciando ou fugindo do país, e aí ele controlaria o país todo. Então essa era a expectativa do Putin. A primeira virada foi aí, eles não conseguiriam mais fazer isso, né? A segunda virada, segundo ele, foi justamente no Donbás, quando eles tentaram a conquista do Donbás, mas a verdade é que até aqui eles só conseguiram capturar o território de Luhansk e ainda falta muita coisa para o território de Donetsk. A gente já mostrou no mapa, realmente, Luhansk eles pegaram tudo, mas Donetsk nem metade eles têm. E o que falta de Donetsk é uma região que está muito fortificada pelos ucranianos, então seria muito difícil para os russos tomarem essa região. Então, o que ele está colocando aqui é justamente que ele não vê nenhuma alternativa que não seja uma terceira virada, que seria a decretação da guerra, a mobilização forçada dos russos, esse tipo de coisa. Ou isso, ou essa guerra não vai a lugar nenhum. E é o que a gente tem visto, como eu mencionei aqui também, os russos querem negociar. Eles não têm alternativa. O Putin sabe que a única alternativa que ele tem agora é fazer um cessar-fogo e congelar esses territórios que ele conquistou, mas o Zelensky não vai fazer isso, não existe possibilidade dessa negociação, e no final das contas esse é o dilema russo, né? Vamos ver o que vai ser decidido aí na Duma hoje e nos próximos dias. Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre os avanços ainda pequenos, tem muito bombardeio, mas não teve avanço de fato na linha lá de Sloviansk, Siversk, Bakhmut, mas há indicação de que muito em breve essa ação vai começar lá, né? E ele também reforça esse ponto aqui, que o ataque em Vinnytsia certamente foi parte de uma campanha sistemática russa para ataque em áreas residenciais, ou seja, foi de propósito, não foi sem querer, não foi erro, né? Bom, o Putin ontem ele sancionou 100 novas leis, lá um monte de coisa, mas basicamente, vou falar aqui essa matéria da Medusa resume o que é mais importante desse monte de lei,
mas basicamente eles falam que autorizam a polícia a designar, considerar alguém sobre influência estrangeira ou sendo um agente estrangeiro, mesmo sem evidência de receber dinheiro do exterior. Ou seja, isso daí é para endurecer o combate a quem é crítico ao Putin lá dentro da Rússia, aumentar pena para quem faz crimes contra a guerra, ou seja, equiparar a traição, 20 anos na cadeia. O Putin já tinha feito uma lei permitindo que ele tomasse conta de empresas russas e passasse a ordenar a produção de itens militares, e agora ele está dizendo que ele pode fazer os empregados trabalharem além do tempo, né, em hora extra, noites e finais de semana, ou seja, ele praticamente acabou com qualquer limite ao que ele possa ordenar das empresas russas. Qualquer pessoa que vá para a Ucrânia agora ganha status de veterano. Ou seja, o que ele está fazendo é um monte de lei que aperta, que torna mais rigoroso o controle dele sobre os russos para ajudar na guerra. Enfim, sim, está criando os novos pioneiros, que é tipo um escoteiro russo lá, igual os jovens, a juventude soviética, olha que coisa, né? Imagina-se que a participação vai ser voluntária, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser na prática. Enfim, é um monte de lei porque o cara está se sentindo fraco, tá perdendo a guerra, ele percebe isso, então ele está tendo que jogar esse peso em cima do povo russo mais uma vez, né? Bom, só uma observação, eu ontem entendi errado uma passagem sobre a questão da União Europeia e da Lituânia. Ao contrário do que eu entendi aqui, o pessoal me corrigiu e eu agradeço por isso. Na verdade, a União Europeia ela ordenou a Lituânia a deixar passar determinadas cargas para a Rússia, né? É lógico, a Lituânia é um país soberano, ela pode ainda assim recusar essa ordem da Comunidade Europeia e continuar proibindo as coisas. Eu adoraria isso, porque eu tenho certeza que o Putin não tem como brigar com a Lituânia, porque ele sabe que a Lituânia faz parte da OTAN. Mas a União Europeia, foi mais feio ainda a capitulação da União Europeia face aos russos. Realmente alguma coisa muito triste. Algumas pessoas levantaram a possibilidade disso aqui estar associado à liberação da venda dos grãos pela Ucrânia. Ou seja, a gente viu ontem também a negociação que talvez a Turquia permita a passagem dos grãos. Ainda não temos certeza disso, vamos ficar sabendo nos próximos dias. Pode ser que seja uma negociação que envolveu essas coisas todas, né? Se foi isso, eu não sei dizer sinceramente se é bom ou não. Eu não confio na Rússia como negociadora. E aqui mais uma informação que mostra o quanto a Rússia está preocupada com os drones, né? A Rússia ela está tentando comprar drones iranianos, e como eu mostrei aqui alguns dias atrás, não são drones particularmente diferentes em relação ao que a Rússia tem algumas capacidades a mais, mas assim, nada que seja fundamental, e no final das contas o que mostra é que a Rússia está com problemas com drones. Está perdendo muito drone nessa guerra, e como eles têm problemas de sanções, eles não conseguem fabricar ou repor os drones na velocidade necessária. Essa guerra virou uma guerra de drones, está sendo usado amplamente tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia. Aí olha só como reforça isso aqui. As autoridades italianas elas acabaram confiscando uma grande quantidade, um container com sistemas de guia e controle para drones, justamente valendo uma boa grana aqui, valendo dezenas de milhões de dólares, que estavam indo para o Catar, mas que provavelmente seriam destinados à Rússia. Ou seja, a Rússia tem feito isso para escapar de sanções, ela conta com países amigos. O país ele importa aquilo como se fosse para aquele país. O Catar ele pode comprar sistemas de guias de drone, coisa e tal? Provavelmente pode. O Catar também tem um exército, tem uma preocupação, mas chamou atenção porque é muito maior do que as compras normais do Catar. Provavelmente isso seria repassado para a Rússia. Então essa carga foi retida, mas o importante nisso daí é você notar o grande problema da Rússia, da falta de drones. De fato, eles estão com problema. E por falar em drones, eu fiz uma reportagem muito interessante lá no Visão Libertária ontem. Vou deixar o link na descrição desse vídeo falando sobre essa parceria do exército ucraniano com desenvolvedores ucranianos, justamente para otimizar o uso de drones pelos ucranianos. É uma arma que tem sido cada vez mais favorável para eles no campo de batalha.
e como a gente pode ver, os russos estão em desvantagem nisso daí, né? Bom, outra notícia que tem surgido com muita frequência nos últimos dias é sobre a deportação de ucranianos para a Rússia. E é muito curioso que você ainda vê muita gente aí dizendo, não, mas os russos que optaram por ir, que aquela região é de maioria étnica russa, coisa e tal. Não, vocês não entendem o que acontece. O que acontece ali é justamente os campos de filtragem. Os russos, quando eles ocupam uma cidade, ocupam uma região e coisa e tal, eles começam a fazer uma filtragem e mandam um monte de gente para a Rússia. Isso é de propósito. E certamente estão fazendo isso também, mandando pessoas da Rússia para essas regiões ocupadas da Ucrânia. Isso sempre foi uma estratégia desde a época soviética, desde a época do Império Russo, lá dos czar, sempre teve essa estratégia de misturar as pessoas para garantir o controle do Estado sobre aquela região, né? Mais de 2 milhões de ucranianos foram enviados para a Rússia e têm dificuldades de voltar. A gente já falou sobre isso, inclusive, que tem até organizações russas que estão ajudando essas pessoas a voltar para a Ucrânia, dando dinheiro, porque a Rússia leva essas pessoas para lá, coloca elas no meio do nada, até leva ajuda, né, comida e coisa e tal, mas não dá o passaporte, não dá documento, não dá nada, então as pessoas não têm como voltar para casa, como é que elas vão passar pela fronteira, né? Não tem dinheiro suficiente, não tem emprego, é recomeçar a vida do zero num lugar que você não conhece ninguém. Então, é realmente uma situação complicada o que está acontecendo aqui. É mais um crime de guerra russo, claro, né? Bom, e um outro baque para a Rússia foi que a China está querendo agora suspender as limitações de importação de carvão da Austrália. Vocês lembram, há um tempo atrás, a China brigou com a Austrália, criou-se uma barreira comercial ali, a China parou de comprar carvão da Austrália. Só que ela está percebendo que o carvão que vem da Rússia não é tão confiável, a Rússia não tem conseguido entregar carvão com a confiabilidade que a China espera, com a quantidade que ela espera, a ponto da China estar pensando em voltar a fazer negócio com a Austrália, porque a Rússia realmente não está dando conta. Para você ver como é que, apesar das aparências, as relações Rússia-China não são tão boas assim, né? E, inclusive, já tem muita gente falando na China sobre a situação de Haishenwai. Você conhece Haishenwai, a província chinesa de Haishenwai? Pois é, você não conhece porque ela foi tomada pelos russos em 1860, na Primeira Guerra do Ópio, se não me engano, numa das guerras do ópio, e foi renomeada para Vladivostok, e é hoje a província de Vladivostok na Rússia, e os chineses estão já falando abertamente que está na hora de renegociar essa coisa, porque afinal o próprio Putin falou que o desejo dele é chegar ao tamanho da Rússia imperial, né, o tamanho máximo da Rússia e coisa e tal. E se isso é motivo para você conquistar território, então a China também tem direito a Vladivostok, porque isso era parte da China, isso foi parte da China durante muito tempo da história chinesa, né? É o problema que você chega nessas pretensões expansionistas desses países, né? Sempre encontra um outro país ainda mais expansionista. E com a Rússia se afundando militarmente lá na Ucrânia, do jeito que estão as coisas, a China toma Vladivostok com muita facilidade. O exército russo está emburacado lá na Ucrânia, não consegue avançar, os russos mandam cada vez mais reforços para lá, o que automaticamente significa que tem menos força nesses outros locais todos, inclusive em Vladivostok. Então, se a China quiser de fato fazer alguma coisa, não vai ter nenhuma dificuldade nisso daí, né? E, bom, meu Deus do céu, a vergonha que eu tenho disso daqui. Eu falei para vocês que Bolsonaro ia falar com Zelensky na segunda-feira, né? Nessa próxima segunda-feira agora que ele vai falar, e ele disse que vai dar a solução para o Zelensky da guerra. Eu não sei o que ele vai falar para o Zelensky, mas eu já estou conformado com o fato que Bolsonaro virou o moleque de recado do Putin. O Putin deve ter exigido isso. Eu estou até imaginando o Bolsonaro pedindo para o Putin diesel e coisa e tal. E o Putin, dou diesel se você falar isso, não sei o que lá. Virou moleque de recado e no final das contas não vai ter diesel russo nenhum, porque a dificuldade de contratar transporte de diesel é enorme. Nenhuma companhia quer transportar bem lá da Rússia. Na China, eles ainda conseguem fazer alguma coisa, porque eles têm uma indústria de transporte marítimo muito forte lá, que pode lá.
que ele vai fazer? Vai botar navio da Petrobras sem seguro para ir lá na China abastecer, lá na Rússia abastecer? Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Mas enfim, aí tá na cara o que ele vai fazer, né? Vai dar recado do Putin que é para negociar, que não sei o que lá, que é para tomar Donbás e deixar Donbás com a Rússia. Eu não consigo imaginar que tipo de merda que o Bolsonaro vai falar para o Zelensky. Eu tô realmente envergonhado de ser brasileiro nesse momento, por causa desse idiota. Ele tá repetindo o que o Lula fez lá em 2007, 2008, com aquela patética solução para resolver o problema do Oriente Médio, né? Que era uma solução totalmente favorável ao Irã, ajudando o Irã em tudo e coisa e tal, e o Lula se achando todo diplomata que vai oferecer a solução. Não, o Irã estava errado naquela época. Bolsonaro, a Rússia está errada agora. Não tem que diplomacia, não tem que encontrar solução nenhuma. A solução é uma só. É o Putin sair, tirar todas as tropas dele da Ucrânia, inclusive de Donbás e da Crimeia, entregar o território todo para a Ucrânia e negociar a indenização. É isso que tem que fazer. O que se pode negociar nessa história, se vai indenizar em 10 anos, em 20 anos, em 5 anos, aí dá para negociar. Mas sair todos os militares russos da Ucrânia, liberar tudo, isso aí não tem nem o que discutir. É um absurdo esse cara ficar se prestando ao papel de um idiota, de um moleque de recado, ficar dando um recado do Putin para o Zelensky. Um absurdo isso. E a pior tragédia é que aqui no Brasil não tem nem escolha. Tem que votar no Bolsonaro mesmo, porque a alternativa é o Lula, que também apoia o Putin. Da mesma forma, eu diria que o Putin prefere até o Lula do que o Bolsonaro no final das contas, né? Ou seja, realmente estamos com um problema aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.